fazer aí o nosso prognóstico dessa segunda-feira, dia aí que geralmente tem poucos jogos de futebol. Segunda é um dia um pouco menos movimentado no calendário de futebol, mas temos aí alguns jogos interessantes para adicionar no nosso bilhete. Essa semana teremos as quartas de final da Champions League voltando, os jogos na terça-feira e também na quarta, e também Liga Europa na quinta-feira. Vai ser uma semana aí bem movimentada no mundo do futebol. Se você ainda não conhece a iFootBet, esse é o nosso site oficial. Nós temos um plano de assinaturas onde fazemos análise e enviamos as dicas pré-jogo e também enviamos análises em live no nosso canal VIP no Telegram. Então, se você curte apostas aí, é uma boa assinar. Temos o plano anual, ele sai por menos de 67 centavos por dia, e o nosso plano mensal tem um investimento mensal de R$ 49,97 por mês. É um plano aí que vale muito a pena para quem gosta de apostar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, também te convido a se inscrever no canal da iFootBet aqui no YouTube e também conhecer as redes sociais da iFootBet. Todas são iFootBet lá no Instagram, Facebook e Twitter. Vamos aos jogos de amanhã, de segunda-feira, começando aqui com o Milan. O Milan enfrenta o Bolonha em casa, jogando em casa. O Milan divide a liderança com o Napoli, tem um jogo a menos que o Napoli. O Napoli jogou neste final de semana, jogou ontem, e o Milan tem 30 jogos, tem um jogo a menos, mas está empatado ali em pontos com o Napoli, 62 pontos cada equipe. Tem essa oportunidade de, vencendo ou empatando com o Bolonha, assumir a liderança do campeonato, mas como o Bolonha é um time muito inferior ao time do Milan, é interessante aí a vitória do Milan. É o que interessa para a equipe rossonera, é uma vitória. O Milan, nos confrontos diretos aqui, vemos que as últimas partidas todas terminaram com uma vitória do Milan, mostrando todos os jogos aqui. A última vitória do Bolonha foi em 2016, jogando na casa do Milan, no estádio San Siro, 1-0 para o Bolonha. Não acho que esse resultado vai se repetir. Vejo aqui uma vitória para o Milan. Um jogo duro, mas uma vitória para o Milan. Vendo os últimos jogos do Milan aqui, ele está invicto a 8 jogos no campeonato italiano. A última derrota foi em casa. Uma zebra aí, uma vitória do Spezia para cima do Milan. Mas depois disso, a equipe rossonera está invicta. Tem uma vitória ali interessante sobre o Napoli, né, que é o segundo colocado, que na verdade divide a liderança com o Milan fora de casa. Vitória sobre o Empoli, sobre o Cagliari, e empate aí com o Udinese e com o Salernitana. Salernitana jogando fora de casa. Já o Bolonha fora de casa tem uma campanha fraca. Nos últimos 5 jogos vemos que ele tem um empate contra a Salernitana, que é a lanterna do campeonato. Os demais jogos, o Bolonha nos últimos 5 aí pelo menos foi derrotado. Não é a pior campanha do campeonato, a do Bolonha. Podemos ver aqui que na campanha de visitante eles têm a 16ª pior, tem 3 vitórias e 3 empates fora, mas a maioria dos jogos eles costumam perder jogando fora de casa. Nos últimos 5 aí, pelo menos a forma deles mais recente é muito ruim jogando fora de casa. Vamos cravar uma vitória seca do Milan para essa nossa primeira seleção de amanhã. Segundo jogo, Campeonato da Dinamarca, Liga Dinamarquesa, Superliga Midtjylland e Silkeborg. O último jogo entre eles foi a última partida entre as duas equipes. O Midtjylland ganhou do Silkeborg fora de casa, ainda pela primeira fase aí do campeonato da Superliga da Dinamarca, e agora eles entraram numa fase final aí, a fase para decidir quem será o campeão do torneio. O Silkeborg vem de 3 derrotas, uma delas, como destacamos aí, para o próprio Midtjylland, enquanto o Midtjylland vem de uma vitória sobre o Silkeborg, derrota em casa para o Copenhagen, que é um adversário duríssimo, foi o líder pelo menos aí nessa primeira fase do campeonato da Dinamarca. Vitória de 3-1 sobre o Viborg e empate com o Odense fora de casa por 2-2. O Midtjylland estava na Conference League, foi eliminado pelo PAOK nos pênaltis, e agora nessa fase eliminatória, aí, fase para ser o campeão do campeonato da Dinamarca, o Midtjylland enfrenta o Silkeborg. Joga em casa, é o favorito para esse jogo. O Midtjylland tem uma campanha muito boa jogando sobre os seus domínios. É um dos melhores times da Dinamarca.
e como vemos aqui na primeira fase, eles terminaram em segundo, atrás apenas do Copenhagen, enquanto o Silkeborg foi o sexto colocado, foi o último time aí, que são 6 times que se classificam para a fase final, foi o último time a se classificar, quase ficou de fora dessa fase final para ser campeão da Superliga dinamarquesa. Em casa, o Midtjylland tem a terceira melhor campanha, ficou atrás do Brøndby e do Copenhagen. Eles têm 7 vitórias em casa e 4 derrotas, enquanto o Silkeborg tem a sexta melhor campanha fora, ganhou apenas 3 jogos, empatou 6 e perdeu 2 partidas. Para essa partida, o Midtjylland tem um time melhor do que o do Silkeborg, o time deles é superior, mas vamos colocar aí um Midtjylland ou empate para essa partida, fazer uma seleção um pouco mais segura para esse jogo. Vamos assegurar aí um empate ou Midtjylland. Acredito que o Midtjylland vai com tudo para cima para conseguir os 3 pontos nessa fase final aí do campeonato dinamarquês. Vemos aqui que na fase de Championship é o primeiro jogo deles amanhã, eles têm 22 jogos. Eles somam os pontos da primeira fase e decidem aí entre os 6 primeiros quem será o campeão. Todos se enfrentam e é a primeira partida. Acredito que o Midtjylland, jogando em casa, vai com tudo buscar os 3 pontos, que ainda tem chances aí matemáticas de ser campeão. Tá longe do Copenhagen, é verdade, mas ainda tem chances, e aí vale classificação aqui para a Liga Europa e também para as fases ali preliminares da Champions League. Então acredito que o Midtjylland vai em busca dessa vitória sobre o Silkeborg. Nossa seleção então, Midtjylland ou empate. Bom, e para fechar temos aí Cluj e Ardes, os times se enfrentando pelo campeonato romeno, fase final, bem parecido com o campeonato dinamarquês. Os 6 primeiros se enfrentam para decidir quem será o campeão, mantém os pontos. Dá para ver que eles têm 2 partidas apenas e o Cluj tem 42 pontos. Eles têm um jogo a menos que o Steaua, que é o segundo colocado, e 5 pontos de vantagem na briga pelo título. Enquanto o Ardes, nessa fase final, em 2 partidas, sofreu 2 derrotas, tem 24 pontos. Muito difícil aí uma classificação deles para os playoffs da Conference League, que seria o terceiro colocado. São 10 jogos nessa fase final aí, eles vêm de 2 derrotas e o time deles é muito inferior aos demais que estão disputando essa fase final. Enquanto o Cluj é um dos times de ponta aí da Romênia, hoje é o melhor time da Romênia, eles costumam disputar aí a Liga Europa, já disputaram também a Champions League em edições anteriores e eles são os favoritos para esse jogo. Nessa fase final aí, para o título de 2 jogos, eles venceram um e empataram outro, enquanto o Ardes vem de 2 jogos e 2 derrotas. Vemos aqui também que a partida, os confrontos diretos, né, entre essas duas equipes, na história foram 6 jogos entre Cluj e Ardes, e o Cluj ganhou todas as partidas, eles nunca empataram e nem perderam. Vem aí de 2 vitórias por 1-0 nos últimos 2 jogos mais recentes, depois uma goleada ainda no ano passado por 5-0 e então 3 jogos aí que o Cluj venceu tanto em casa quanto fora por 2-0, mesmo placar sobre o Ardes. Vendo as últimas partidas delas, o Cluj aí tem uma série invicta muito grande, 19 jogos sem perder o Cluj, enquanto o Ardes aí também vinha fazendo uma boa campanha na primeira fase, mas eram times aí inferiores. Tem aqui uma vitória expressiva sobre o Steaua, que é o segundo colocado, mas já era também na fase final ali. O Steaua é muito provável que tenha entrado com um time alternativo, já que já estava classificado para essa fase final. Bom, nas fases aí, no mata-mata, o Ardes perdeu os 2 primeiros jogos, foram 2 jogos disputados até agora, eles perderam os 2, enquanto o Cluj venceu o primeiro jogo sobre o Voluntari por 3-1 e empatou com o Farul jogando fora de casa. Vamos aí com uma vitória seca também do Cluj, não vejo o Cluj perdendo essa partida para o Ardes, então nossa última seleção para amanhã será uma vitória do Cluj sobre o Ardes. Aqui fechamos na VBET os jogos de amanhã, vitória do Milan, Midtjylland ou empate, e fechando o Cluj vence o Ardes, vitória seca 1,47. Esses 3 jogos ficam em 2,45, odds de 2,45
para esses 3 jogos. Deixe seu like, comente o que você achou dessa nossa seleção para amanhã e nos vemos amanhã para fazer os jogos da terça e fechar o nosso bilhete. Fechou? Um grande abraço e até a próxima!